tudo isso. Na verdade, nós nos dedicamos muito essa semana para trazer o melhor de Deus. Amém? Irmão, está preparado? Primeiro hino, tá, querido? Som os microfones, irmão, por favor. Na verdade, nós vamos cantar a nossa história, pelo menos um pouco da nossa história de hoje, amém? Vocês vão conhecer o menininho. Nasceu e era bem pequenininho. Mas ninguém sabia que ele era o escolhido pra tirar todos os teus amigos do Egito.
que foi chamado com certeza desde o ventre da sua mãe. E quantos aqui nesta noite foi chamado desde o ventre da mãe para uma grande obra? Aleluia. Pode contar o 2, meu irmão. Israel foi escravizado lá no Egito, onde eles eram forçados a construir pirâmides dia e noite sem parar. Tinha um rei no Egito chamado de Faraó. Era um rei muito malvado, esse tal de Faraó. Sou um poderoso rei. Todo esse povo sobre os reis. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus. Meu irmão, o slide. Na verdade, nós cantamos a primeira parte da nossa história de hoje. Nós fizemos tudo isso aqui para tratar da desobediência. Como nós mostramos nessa noite, existia Faraó. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. Existia o povo do Egito que não conhecia o verdadeiro Deus. Nós vamos observar nesta noite que eles tinham muitos deuses, mas não conhecia o verdadeiro Deus. Aleluia. Não obedecia ao Deus verdadeiro, que era o Deus do povo de Israel, o verdadeiro Deus. Me diz uma coisa, meus amados. Eu quero perguntar para as crianças nessa noite. Quem conhece a história de Moisés? Levanta a mão. Nossa, que bênção, vão estar afiados nesta noite. Quero saber agora, quem sabe sobre as 10 pragas do Egito? Olha que bênção. Na verdade, nós vamos observar, segundo a palavra do nosso Deus, que o Senhor, ele endureceu o coração de Faraó. Mas por quê? Porque por muito tempo, Faraó judiou do povo de Deus. Foram mais de 400 anos escravizando o povo. Na verdade, nós vemos, segundo a nossa palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que ele usou o povo de Israel para construir as suas pirâmides, trabalhar incessantemente. A palavra de Deus diz que era todo o tempo, de dia e de noite, todo o tempo, mesmo cansado, e cada vez ele queria mais. Cada vez ele queria mais usar o povo do Senhor. E segundo o hino que nós ouvimos nessa noite,
o povo de Israel lembrou-se do Senhor seu Deus e começou a clamar. E o Senhor dos altos céus ouviu a oração dele. E assim como as adolescentes cantaram nesta noite, enviou um menininho chamado Moisés. Como era o nome dele? Moisés. E segundo o que eles cantaram, e a palavra de Deus diz, Moisés pequenininho, o Senhor livrou ele da morte, levou ele para o palácio para ficar entendido nas leis, para ficar entendido dos costumes nas leis, para entender aquele povo. E o que aconteceu depois? Quem sabe? Quem sabe o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Ele foi mandado ao deserto e o Senhor, nosso Deus, falou com ele. Aonde que ele estava? E Deus falou com ele sobre uma grande missão. Ele tinha uma grande missão, que era libertar o povo de Deus. Ele foi sozinho? A tia trouxe só Moisés. Mas ele foi sozinho nessa grande missão? Não. Ele foi juntamente com o seu irmão. Quem sabe o nome dele? Arão, isso mesmo. Ele foi tendo como porta-voz para falar com o faraó, o seu irmão. Todos juntos. Arão. E Arão, o Senhor falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão ia ia lá e fazia aquilo que o Senhor tinha determinado que fosse feito. Não é verdade? Então, Moisés cresce e o Senhor o chama e ele começa a grande jornada da vida dele, que era voltar no Egito e libertar o povo do Senhor. Quantos aqui têm certeza no coração que tem um chamado de Deus? Levanta a mão. A palavra do nosso Deus nos diz que o ide pregar o evangelho é para todos nós. E isso é uma missão do Senhor, para mim e para você. Amém? Então, quem é chamado de Deus que levanta a mão? Glória a Deus! Olha só quantas mãos levantadas. Quantas vidas que o Senhor pode contar e mandar. Aleluias! Para que vidas sejam resgatadas. E então, o que acontece? Moisés volta ao Egito e vai falar com quem? Faraó. Vai falar com quem? Faraó. Sobre o que será que ele foi lá falar? Quem sabe? Para libertar o povo de Israel. Isso mesmo. Será que era ruim ser escravo? O que vocês acham? Será que era ruim ficar levando aquelas pedras, construindo o tempo todo? Será que era ruim trabalhar lá o tempo todo, as mulheres, as crianças trabalhando? Será que era ruim? É ruim ou não? Será que as crianças também gostavam de trabalhar? Não. Achavam muito pesado? Sim. Era muito pesado, né? Será que Faraó então era um homem cruel? Faraó era um homem bonzinho? Não. Ele não era um homem bonzinho. A palavra nos diz que ele era mau. E ele se achava muito superior. Quem é que sabe o que significa o nome Faraó? O que significa? Um nome muito ruim. Na verdade, isso mesmo, verdade. Faraó significa o Deus som. E ele se sentiu um Deus. Ele queria que todo o povo o adorasse. Mas a gente pode adorar outros deuses que não seja o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus? Mas ele queria que todos se prostrassem diante dele. E ele se sentia o maior. Ele se sentiu todo poderoso. E tanto que quando Moisés chega para falar com ele, sabe o que ele diz? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor dos meus escravos para mandar em mim? Deus manda em você? Se ele falar, você tem que obedecer? Sim. Deus é poderoso? Sim.
Deus achou por bem que estava na hora daquele povo que conhecer quem era Ele, né? Conheceu tanto que Ele era poderoso. O seu Deus é poderoso? Que fraquinho. O seu Deus é poderoso? Ele é muito poderoso. E então, Ele, decidindo libertar o povo dele, mostrar para Faraó quem era que deveria verdadeiramente ser adorado, porque a palavra de Deus diz que só tem um que deve ser adorado. Quem é? Quem é? Faraó deveria ser adorado? Porque ele era homem de carne e osso, mas ele se sentia o poderoso. Tanto que ele mandava e desmandava e queria acabar com todo mundo e se achava o tal. Mas o que vocês acham? Deus resolveu mandar ele? Resolveu. Sim. E ele teve que obedecer? Sim. Mas então Deus tinha que mudar toda aquela situação e mostrar o seu poder. Quem sabe o que ele fez então? Mandou as 10. Quantas pragas que é? 10 pragas. Para que o poder dele fosse manifesto, para que o povo do Egito conhecesse o verdadeiro Deus e para que libertasse o povo de Israel. Isso, o povo de Israel. O que tem aí na primeira figura? Quem sabe? Na primeira figura tem um mar, tem um rio. E o que será que está acontecendo lá naquele rio? Quem sabe? Arão, olha, Moisés foi lá, falou com o Faraó, mas segundo aquilo que a tia já tinha contado, Deus endureceu o coração de Faraó, porque queria mostrar para ele quem era o verdadeiro Deus. E daí, Moisés foi lá, chegou, falou com ele, e ele falou assim: pode levar esse povo para adorar o Senhor de vocês? Não. Foi assim? Não. Ele chegou lá, falou com ele, e o que ele falou? Ninguém vai saber quem é esse para mandar em mim. Então ele não deixou sair. E daí o que aconteceu? Quem sabe? Aí então Moisés foi e falou para ele o quê? Quem sabe? Foi e disse para ele: então eu quero te dizer que Deus, Ele vai manifestar o seu poder e vai enviar pragas para o Egito, para que você possa libertar o povo dele. Moisés foi lá para pedir simplesmente para tirar o povo para adorar a Deus. Mas ele deixou? Não. Ele não deixou. Aí então Moisés vai e fala com ele. Aí Deus manda Moisés falar para Arão tocar nas águas. O que aconteceu com a água? Quem sabe? O que aconteceu lá com a água? O mar fechou. O mar se abriu. O mar se tornou em sangue. E o sangue passado algumas horas ele cheira mal? Muito. Matou todos os peixes. Pode vir para a segunda figura aí, meu irmão. Isso. Olha lá. Até uma antes, irmão. A palavra de Deus diz que até o que estava lá dentro dos utensílios, lá dentro dos copos da época, o que aconteceu? Transformou em sangue também. E sangue pode beber? Não. E sangue não passa algumas horas fede. Será que essa água ficou fedendo? Sim. E o que aconteceu com os peixinhos que estavam dentro daquela água? Morreram, ficaram cheirando mal. E você sabe o que é interessante? Que Deus daí começa a confrontar os deuses que eles diziam que eram poderosos. Porque a palavra de Deus diz que Deus começa com... Por que será que Deus primeiramente transformou as águas do Nilo em sangue? Para mostrar que Ele é o Deus de Israel. Para mostrar que Ele é o Deus de Israel muito forte e poderoso. Se nós formos observar, eles tinham um Deus que dizia que ele protegia
ele abençoava as águas do Nilo, protegia as águas do Nilo, e ele tinha alguns tipos de peixinho que eles adoravam. Você acredita? Que eles acreditavam que era muito forte e poderoso? E sabe o que aconteceu? Morreu tudo. Então nessa primeira praga, quem foi o Deus mais forte? O nosso que venceu a primeira jornada. E daí então, pode ir passando, meu irmão. Veio lá de novo Moisés. E o que aconteceu? Foi falar com o faraó de novo. Quem sabe o que aconteceu? Quando ele foi falar, o faraó deixou embora? Não. O faraó deixou o povo embora? Não. Ele chegou lá e disse que Deus tinha falado que era para ele deixar o povo ir adorar a Deus no deserto. E o que o faraó fez? Não deixou. Será que o povo ficou triste? Sim. Ficou muito triste, né? Que não podia ir. Aí então, Deus pegou e mandou outra praga. Qual é o bichinho que tem ali? Era umas rãs, parece que é com sapinho, mas era umas rãs, que é parente do sapinho. E sabe o que aconteceu? Arão foi lá, tocou na água do Nilo e começou a sair um monte de rãzinha. Já pensou? Um monte de rãzinha entrando na sua casa, pulando em cima de você? E lá estava a rã pulando para um canto e para o outro, muita. Ah lá, ó, derrubando tudo, fazendo uma bagunça. Vai passar mais um, meu irmão. E olha só quanta rã. Ah, mas daí Faraó ficou desesperado com aquele monte de rã. E mais uma vez, um outro Deus de mentirinha, Deus falso deles, foi afrontado. Porque eles acreditavam que existia uma deusa que era representada pela rã, que era a deusa da fertilidade. E ela, você vê como que era um Deus de mentirinha. Não protegeu eles daquela epidemia, daquela infestação de rã. Era muita rã? Sim. Quer levar um pouco para casa? Não, né? De jeito nenhum. Aí, Faraó mentiu de novo. Sabe o que ele disse? Ele foi lá, aí mandou chamar Moisés, falou assim para Moisés: olha, se você falar aí pro Senhor aí tirar as rãs aí e tal, aí eu vou deixar esse povo ir. Mas sabe o que ele fez? Faraó falava a verdade? Não. Ele podia a gente acreditar nele? Não. De jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? Deus pegou e matou tudinho aquelas rãs. Acabou com tudo. E logo depois que a rãzinha morreu, o que aconteceu? Quem sabe? Ele deixou o povo ir? Não. Aí lá vai Moisés de novo falar com ele, que Deus tinha mandado que ele libertasse o povo dele. Pode passar. Aí então ele não deixou sair e veio uma coisa que geralmente na adolescência a gente conhece. Piolho. Faraó, que se achava todo poderoso, começou a se coçar. Como é que faz quando o piolho cai no cabelo? Quem sabe? Fica se coçando, né? E a palavra de Deus disse que não era só na cabeça, era no corpo, era nos animalzinhos. Até os animalzinhos começou todo mundo a se coçar, todo mundo desesperado. Olha lá o piolho lá. Quem gosta de piolho, levanta a mão. Ninguém, né? Era um camarada muito chato, tal do piolho. Aí o que aconteceu? O Faraó ficou desesperado de novo. Desesperado com aquela situação, porque não parava de se coçar. Quem sabe o que ele fez? Mandou chamar de novo. Aí ele, pra se livrar daquela coceira, ele se coçando. Olha o tanto que ele estava se coçando. Pra se livrar. Quem sabe o que ele fez? Chamou Moisés. Mentiu de novo. Mentira de Deus? Não. Lá estava ele, o belo mentiroso de novo. Mas será que Deus sabia que ele ia mentir? Sim. Deus foi dando só um tempo para ele. E ele não sabendo que o Deus Todo-Poderoso estava de olho grudado nele. Lá, e ele achando que estava fazendo Deus de bobo. Olha, alguém consegue fazer Deus de bobo? Não. Os olhos do Senhor estão em todo lugar? E os ouvidos do Senhor? Também. Será que Deus não estava prestando atenção que ele estava mentindo?
obedecer. Porque Deus tinha algo para ele. Aí tá, se coçou. Manda chamar. E Moisés ora ao Senhor e a praga cessa. E daí? Nessa praga, na terceira praga, ele deixou o povo embora? Não deixou o povo embora. Lá vem Moisés de novo, fala para ele de novo, se ele não deixasse ir embora, que Deus ia mandar outra praga para castigar o povo do Egito, para castigar ele, para ele poder observar o Senhor. Aí então, qual praga que vem agora? Qual o número agora da praguinha? Ainda. Lá estava, não, essa é a mosquinha. E o Senhor pega e envia. Será que é chata aquela mosquinha que faz? Quem que gosta de estar comendo aqueles bichinhos lá em cima de você? E agora os meus filhos ficam infestados, todo lugar tinha, muito. Não tem uma época do ano que elas gostam de vir em casa? Ou quando faz algum tipo de fritura, elas gostam de ir em casa? Principalmente carne. Aqui, o que é? Principalmente carne. Principalmente a carne. Você está fritando a carne e ela está por ali, querendo visitar a sua carninha. Isso mesmo. Agora você imagina uma ou outra. Agora você imagina lá como o povo do Egito ficou doido quando viu aquele monte. Era muito mesmo. Será que eles gostaram? Ah, começou a atacar todo mundo. Porque elas vinham em volta, e o povo desesperado se abanando. Então, o que acontece com o faraó? O que ele manda fazer de novo? Chamar Moisés. Será que dessa vez ele obedeceu? Será que dessa vez ele cumpriu? E ele mandou chamar, e ele foi lá, e daí orou, e o Senhor parou naquela situação toda, mas ele não obedeceu. O que você acha? Será que ele vai se dar bem no final dessa história? Desobedecer é bom? O resultado é bom? Quem que já desobedeceu o pai e a mãe? Conta aí agora, confessa. Nossa, mãe. E olha, quem não levantou a mão, com certeza os pais estão aí para trás, estão olhando, hein? Estão olhando. E daí, você se deu bem de ter desobedecido? Olha, às vezes que eu desobedeci, eu me dei muito mal. E vocês? E quando a gente desobedece o que Deus manda, a gente se dá bem? Então ele não se deu bem, pode passar. Aí então Deus mandou outra praga. Qual foi a quinta praga? Os bichos morreram. Os animais morreram. O que era? O que mais eles gostavam de comer? Carne. Era carne. Eles tinham um monte de animalzinho lá, ó. Quem que gosta de ter carne na mão? Eu já vou logo levantando a minha. Quem que gosta? Você acredita que o povo da Egito era bem esperto? Eles também gostavam? Gostavam era muito ainda da carne. Mas o que aconteceu? Deus mandou aquela praga, mandou uma doença e os animaizinhos morreram. E agora? Cadê a carne para eles comer? Viraram vegetariano. Aí o povo do Egito já estava tudo descrençado daquela situação, já estava aguentando mais. E os conselheiros começaram a aconselhar o faraó, nós estamos sofrendo muito, faraó, liberta agora esse povo, manda eles ir logo adorar aí esse Deus aí logo e pronto. E daí? Deus falou que endureceu o coração dele. Será que ele deixou o povo ir embora? Quem acredita que ele deixou levando a mão? Não deixou, não. Não deixou. E daí os animais, faraó mais uma vez mandou chamar Moisés e prometeu e fez aquele converseiro todo que ia deixar. Aí então, só que ele deixou? Não deixou. Aí Deus envia outra praga para que ele pudesse conhecer que Deus era mais poderoso que ele e que ele precisava se curvar a esse Deus e verdadeiramente obedecer. Na verdade, é quase isso, né? Porque a catapora fica muito feia mesmo. Mas o que aconteceu? Começou a sair feridas do corpo do povo. Ferida dói? Dói. Quem que gosta quando sai aquelas bolinhas e daí vira uma feridinha? Levanta a mão.
Eu não gosto não, vou Eu achar. gosto. Pois aí o povo todo machucado, desesperado. Será que atingiu também os guardas de Faraó? É lógico. Sim. Será que o povo de Deus ficou doente também? Não, porque Deus protegia o seu povo. Então o povo não ficou doente. Mas será que o povo lá de Faraó, o povo do Egito, ficou doente? E será que eles gostaram? Aí mais uma vez, o Moisés vai lá, fala de novo. Com o abençoado, que a gente tem que falar que ele era um abençoado, né? Do Faraó. E daí? Ele cumpriu? Ele não quer deixar o povo embora. Aí de repente, ele falou assim, não, faz o seguinte. Você faz os homens, adora esse seu Deus aí, vai lá. Mas Deus queria todo mundo adorando a ele ou só os homens? Todo mundo. Todo? Queria libertar todo? Isso mesmo. Aí então, Deus aceita a negociação? Deus não aceitou o que Faraó falou. Então, pode passar, meu irmão. Deus envia qual número agora? Chuva de pedra. Quem aqui acompanhou a chuva do ano passado de granizo? Infelizmente o Parque São Jorge foi muito castigado pelas pedras do ano passado. Inclusive o meu lar também. Muitas casas lá ficaram destelhadas. Muita gente, inclusive pessoas daqui, desta igreja, deste lugar, foram ao Parque São Jorge nos abençoar. Nós ficamos naquele lugar até sem água potável. Nós ficamos naquele lugar. Nós fomos castigados tanto com a chuva de pedra, também com a forte ventania que destelhou até o meu lar. Que o meu lar é a igreja hoje. Então, o que acontece? Deus manda chuva de pedra. Mas por que será que Deus manda chuva de pedra? Quem sabe? Não sei. O que as pedrinhas fazem? Só que Deus antes disso avisou. Deus mandou Moisés lá e falou assim, olha, então tá, você não vai obedecer, né? Então você manda que todos que estão no campo, que vão para suas casas, tira todo mundo, porque eu vou mandar uma outra praga. E essa praga, ela vai destruir as coisas, vai matar as coisas. Teve alguns que acreditaram e outros que não? Teve. E o que aconteceu com quem não acreditou na palavra de Deus? Daquilo que Deus tinha dito? Morreu os seus bichinhos, morreu a sua plantação. E olha só, e Deus mandou fogo, e Deus mandou ali, olha, vocês estão vendo ali? Mandou as pedrinhas, mandou o fogo, mandou trovão. Quem gosta de trovão aqui? Aquele barulhão, bum! Quem gosta? Você imagina como eles ficaram desesperados, Faraó desesperado. E daí, nessa altura do campeonato, quem era lá? Os mágicos dele, os que falavam fazer as magias e tudo enquanto, estavam tudo escondidos já. Sabe por quê? Eles começaram a crer que verdadeiramente o Deus de Israel era o grande Deus, que controlava tudo, porque eles tinham deuses falsos para todas as coisas, inclusive para controlar a chuva, o sol, para dar um plantio. Mas eles começaram a observar, o povo do Egito começou a observar que o Deus que eles acreditavam não era o verdadeiro Deus, porque estava protegendo eles. Não estava protegendo eles das coisas que estavam acontecendo. O seu Deus te protege? Quem aqui é protegido por Deus? Eu também. Então eles começaram a observar aquilo. Mas e daí? Faraó deixou o povo embora? Ainda não. Pode soltar. Então, a pedrinha tinha destruído algumas coisas, mas ainda tinham ficado algumas coisas de plantio. Então, Deus manda, que bichinho é esse? É um gafanhoto. E a palavra de Deus diz que o vento oriental vem, vai, aquela situação toda, ele vem trazendo os gafanhotos, e de repente, os gafanhotos chegam no Egito e comem tudo. Quem sabe o que o
mais uma vez, lá vai Moisés. E mais uma vez o faraó diz que vai libertar, que vai soltar o povo. Pode ir. Ele ainda tem a cara de pau de dizer que ia deixar embora. Mas assim que Moisés virou as costas, o que ele fez? Quem sabe? Não deixou o povo embora. Não deixou. Então, quem sabe o que aconteceu? O que será que está acontecendo ali no 9? A nona praga. Escuridão. Eu com tantos anos de crente, eu descobri há muito pouco tempo que um dia, sabe o que Deus fez? Mandou a escuridão sobre o Egito, o sol não apareceu. Mas aonde o povo de Israel ficava havia luz. Luz natural. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Isso significa que o sol da justiça só raiou na casa do povo de Israel, na casa do povo de Deus. Enquanto o povo do Egito estava se trombando, não estava enxergando nada lá na casa de Faraó, ninguém enxergava nada. O povo do grande Deus estava com tudo claro, conseguindo trabalhar, conseguindo ver tudo. Vale a pena servir o nosso Deus? Sim, porque Ele cuida de nós. Sabe o que o Faraó fez? Primeiro, quando morreu os animais do Egito, ele mandou que visitasse lá para olhar se o do povo de Israel tinha morrido. Será que os animais do povo de Israel morreu? E agora? Tudo escuro. Quando eles olharam de lá, que olharam lá onde aquele povo que eles não gostavam, que estava só crescendo, de repente, o que está acontecendo lá onde que eles estavam? Tinha luz. Tinha luz. Como o nosso Deus é grande, como Ele é poderoso, como Ele tem guardado as nossas vidas, assim como guardou o povo de Israel. E então, será que agora Ele deixou? Ele não deixou. Primeiro ele quis negociar. Não, faz o seguinte: eu deixo vocês saírem. Aí ele pensou bem. Eu deixo vocês irem. Mas, não, faz o seguinte: adoro por aqui mesmo, oro por aqui mesmo, adoro por aqui mesmo. Mas, existia uma lei naquela época que só poderia adorar os deuses do Egito. E se eles tivessem aceitado aquela situação de falar que já estava querendo matar eles mesmos, eles seriam mortos. E então Deus dá entendimento para Moisés. Moisés foi criado ali, sabia muito bem das leis. Falou, não. Deus manda dizer que tem que sair todo mundo para o deserto para adorar o Senhor. Então foi o seguinte: leva o povo, mas aí você deixa os animais. Não, nem os nossos animais. Nós vamos levá-los também. Deus aceita negociar? A palavra dele é soberana. Ele falou, está falado. E então, vem a 10ª praga. Quem sabe qual foi a última praga que o Senhor viu? A morte do filho. Quem sabe fala bem alto. O filho do faraó morreu. A morte dos primogênitos. Será que agora ele sofreu? Com o primeiro filho dele morto, será que ele sofreu? Sim. Ele sofreu. A palavra de Deus diz que o Senhor manda que marque as portas do povo de Israel com sangue. E vem o espírito de morte e passa sobre o povo e entra à meia-noite na casa dos egípcios e mata o primogênito. Quem é o primogênito? Quem sabe? O primeiro filho. Primeiro filho. E daí, na madrugada,
Faraó levanta e o que acontece? Quando ele chega, quando ele ouve aquele alvoroço, aquele monte de gente chorando porque o povo, o Egito estava desesperado. Ele estava desesperado desse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso. E então, acontece aquilo com os filhos dele, eles ficam desesperados para que o faraó fizesse alguma coisa. O faraó levanta no meio daquele tumulto. Ai, as escravas estão chorando, todo mundo está chorando. E ele vai lá ver o dele também. Por quê? Porque acreditava-se que o faraó era um Deus, e o povo do Egito acreditava que o filho do faraó também era um. E daí? Será que o nosso Deus Todo-Poderoso tinha poder para tirar a vida daquele que eles achavam que era um Deus? Sim. E lá ele foi. Quando ele chega, olha lá na figura. O que está acontecendo lá? Está enterrando. O filho dele. Não era bebê, não? E agora? Será que ele deixou por vir? A palavra diz que Deus dizendo para Moisés, falou assim, não, eles vão pedir para vocês ir embora. E ainda e vocês vão lá no vizinho de vocês e pedem prata, ouro. Vocês vão levar para o pagamento. Tantos anos trabalhando para eles. E o que acontece? A palavra de Deus se cumpre. E quando o faraó vê o filho dele daquela forma, ele fica muito desesperado com aquela situação. E o que ele faz? Manda chamar correndo Moisés. Tira esse povo daqui. Tira, vamos lá. E ainda, ora por mim ainda lá. Ora por mim. Tira esse povo logo daqui. Um pouco antes ele já tinha enxotado Moisés, dito para Moisés, se Moisés fosse lá de novo no palácio, ele ia tirar o povo, que ele ia matar Moisés. De repente, ele diz, pega tudo que é de vocês, sai matando tudo que é de vocês, tudo, e vai embora adorar esse Deus. Quem venceu? O Deus do povo de Israel, que é o nosso Deus, que nós somos o Israel de Deus. Deus tem pleiteado a nossa causa, aleluia. Ele tem lutado por nós todos os dias. E Ele tem mostrado o quanto que Ele é poderoso na tua vida. Quando as sepulturas fechadas, quantas coisas que o Senhor tem feito por mim e por você, aleluia. E então, verdadeiramente, aquele povo, ele pode entender uma coisa, que o Deus de Israel verdadeiramente cuidava deles. E que verdadeiramente entrando naquela guerra para vencer. Passa pra música, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu termino essa história esta noite glorificando ao nosso Deus, que Ele tem sido Deus do Parque São Jorge também, e Ele tem cuidado de nós as mínimas coisas, aleluia. E eu creio que Ele tem sido Deus desta igreja também, e tem cuidado de todos vocês de uma maneira especial. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que não têm se dobrado, eles têm tido que reconhecer que a tua vida é guardada por um Deus poderoso. Oh, aleluia! Eu quero agradecer nesta noite a irmã Noemi, porque nós não temos lá um caixa, e foi ela, essa mulher de Deus, que cedeu todos os tecidos. Quero agradecer a minha mãe por ter costurado, confeccionado tudo isso para trazer nessa noite. Quero agradecer ao meu esposo por ter acreditado nessa situação toda, por ter aberto a nossa casa para esse trabalho. Quero agradecer a irmã que me convidou, agradecer o pastor dessa igreja por ter confiado em eu trazer essa palavra nesta noite. E eu quero agradecer
agradecer a vocês por terem participado desta palavra nesta noite. Eu quero dizer para vocês que a Igreja do Pioneiro está no coração do Parque São Jorge. Que nós verdadeiramente amamos o Pioneiro. E nós cremos verdadeiramente que o povo tem que ser unido. Que a seara é grande e poucos os ceifeiros. Então que você, como Moisés um dia aceitou o seu chamado, que você aceite nesta noite o seu chamado. Para as crianças, deixa Deus usar vocês como usou Moisés e como tem usado nesta noite a todos nós. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos,